filhos, pela casa, por tudo quanto Deus tem preparado na minha vida. Não era digno nem merecedor, irmão, mas foi a graça e a misericórdia de Jesus que alcançou a minha vida e tem me dado todas essas coisas. Quero agradecer a Deus, irmãos, pela vida do presbítero Gildo. Quero falar diante da igreja, irmãos, que a Bíblia me ensina que nós temos que dar honra a quem tem honra. E Deus me deu a graça de ser conselheiro ali na igreja pentecostal dos adoradores. E ali juntos servimos a Deus, irmãos. Homem de Deus, falo pelo testemunho dele e da sua digníssima esposa, um casal abençoado na presença de Deus ali. Quem se lembra do pastor Mário que pregou aqui na quarta-feira, irmãos? Ele, irmão. E serve a Deus, ele faz parte daquele ministério. E Deus é um canal de bênção ali naquela igreja. Fizemos o intento de começar um grupo de varões ali. E Deus colocou ele aí do meu lado para estar ajudando. Amém? Deus está. Não estou mais lá, mas continuo o grupo louvando a Deus. E Deus tem se usado na vida de servo de Deus. Amém? Irmãos, mas eu vou fazer o que Deus pôs no meu coração nessa noite. Eu quero dizer ao pastor Marcelo que se precisar de um homem de Deus para pregar a palavra, esse é um homem de Deus que tem todo o crédito diante da palavra de Deus. Amém? Irmãos, quero que você abra a sua Bíblia nessa noite. Segunda Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. À tarde o pastor Marcelo me ligou e comunicou, irmãos, que estaria nessa noite trazendo a mensagem de Deus. E eu ali, irmãos, meditando, aleluia, e Deus me trouxe essa palavra. Glória a Deus. Mas quando nós lemos, irmãos, não feche a sua Bíblia ainda não, amém? Glória a Deus. Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, capítulo 3. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Vamos ler com a ajuda de Deus. Tempos difíceis para o serviço cristão. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Amém? Amém? Abra a tua Bíblia, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É Jesus Santo cheiroso. 12. Está escrito assim, irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como
corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que me é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que vos exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. E aqui nós vamos pular diretamente, irmãos, para o verso 13, que diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Amém? Pode se sentar, irmãos, aleluia. Glória a Deus. Amém? Talvez alguém pode me dizer assim: pastor, mas essa palavra que o senhor acabou de ler, esses dois trechos, a primeira é uma carta pastoral, ensinando a Timóteo, e a segunda semana vem falando acerca de membro, de corpo e diversidade de dons dentro da igreja. E eu não vim buscar isso hoje na igreja, Senhor, eu vim buscar uma palavra para a minha vida. E eu quero te dizer nessa noite, irmãos, a palavra do Senhor ela é renovada a cada dia na nossa vida. Nós podemos ler esse capítulo todos os dias, mas de diferentes modos Deus falará conosco a cada noite e a cada culto que nós adentramos. Eu quero que você entenda, irmãos, que a palavra do Senhor, ela não é para ser só lida, como o pastor Marcelo acabou de pregar aqui. Ela é para ser ouvida e colocada em prática na nossa vida. Porque uma palavra, irmão, somente lida, amanhã você vai deitar, daqui a pouco você vai chegar na sua casa, vai ligar a sua televisão, vai assistir um programa, e você vai esquecer 60% daquilo que você leu. Mas a palavra, quando ela é ouvida e ela é botada dentro do coração do ser humano, irmãos, ela pode se passar os anos e você sempre vai se lembrar da palavra na qual Deus falou na tua vida. Seja ela de promessa, seja ela de aviso, seja ela de exortação, seja ela de doutrina, seja ela para abrir os teus olhos. Mas um dia você vai passar seus anos e você vai se lembrar: tal dia, em tal culto em que eu estava, Deus falou comigo em tal palavra assim, e abriu os meus olhos, me libertou, sarou as minhas feridas, curou no meu coração a enfermidade, arrancou da minha vida o tropeço que eu não conseguia enxergar. E você vai se lembrar da palavra pregoada em ti, bendito seja o nome do Senhor. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer à igreja, como todas as vezes eu canso de dizer, irmãos, aleluia, eu não canso de dizer isso. A igreja, para crescer, irmãos, ela tem que ter palavra. Ela tem que estar
chegam na presença de Deus, ele roubava, ele mentia, ele traía, mas quando ele experimentou a água espiritual da palavra, ele não rouba mais, ele não mente mais, ele não trai mais. Ah, porque ele ficou bonzinho? Nananina, não. Porque ele é uma pessoa especial, não, Senhor, irmão. É a palavra de Deus brotando no coração do ser humano. Já disse isso aqui dentro dessa igreja, irmão. Eu posso falar para o pastor Marcelo alguma coisa, mas é a minha palavra humana no coração humano. E não pode acontecer nada. Mas quando a palavra de Deus é espiritual, é espírito, falar no coração carnal, o milagre acontece. Porque aquilo que é do céu, batendo naquilo que é carnal, e o que é carnal tem que ser submisso àquilo que vem do alto, não pode Mas o que tem a ver com a palavra que o senhor acabou de ler, pastor? Não tem nada a ver com o senhor. Calma, querido. A palavra de Deus é mistério e ela vai chegar no que Deus quer fazer. A palavra diz a mim, irmão, que estamos nos tempos trabalhosos. Quem acredita que nós estamos em tempos difíceis? Irmão, ainda sua mão. Eu quero perguntar para a igreja aqui, irmão, quem tem o discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus nessa noite? Presta atenção na pergunta, irmão. Discernimento é você discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus. Você consegue pesar aquilo que é da manifestação da parte de Deus e que não é. E para isso você precisa ter palavra. Não adianta você vir falar para mim, irmão, e não tiver palavra, tem que ter palavra. Eu posso, irmão, pegar no espaço da pregação, mas se não tiver, como o pastor disse, palavra e um só, você vai dizer, porque eu preciso ouvir a voz de Deus falando comigo. Tem pessoas que se preocupam em que português vai usar, e que linguagem vai falar. Busca, irmão, um dicionário de palavras difíceis, irmão querido. Jesus nunca procurou palavra difícil. Ele sempre foi na ferida, glória. Jesus ele nunca precisou de uma hermenêutica, irmão, glória ao nome do Senhor, de uma teologia avançada para falar, glória. Pelo contrário, ele sempre usou parábola, as coisas do cotidiano, para mostrar que a sua palavra é simples, que a sua palavra é fiel, que a sua palavra é ouvir com o coração. É a sua palavra, porque se pode botar, o diabo pode provocar, o pecado sai da tua vida e a vitória homens, amantes de si mesmo, irreconciliáveis, soberbos, desobedientes a pais e mães, sem afeto natural, aleluia, sem, irmão, caráter na presença de Deus, que falhamos, todos falhamos, porque João diz assim, se dissermos que não pecamos, nos tornamos mentirosos, porque todos nós pecamos diante da presença de Deus. Ninguém nasceu, irmão, assim, na minha testa, tem algo brilhoso que ninguém pode comigo para aí, crente. Desce do altar da tua arrogância. Falar sobre intimidade com Deus, ser íntimo com o Senhor. Você sabe o que é ser íntimo com Deus, irmão? Os irmãos sabem o que é ser íntimo, irmão? Mocidade, você sabe me responder o que é ser íntimo? Ser íntimo, irmão, não é aquele colega que é só colega na hora do bem bom, quando está no teu lado. Ser íntimo, irmã, não é aquela amiga que muitas vezes para com você, muitas vezes não é nem para orar, é para fofocar e falar da vida dos outros. Ser íntimo de Deus, irmão, não é aquele que tem a última palavra para falar, mas é aquele que tem sempre a boa palavra para dispensar aquele que precisa. Estamos vivendo tempos difíceis, irmão, e nós povos dentro da igreja
parece que é difícil, irmão. Mas eu vou pegar a direção dele. Se criou uma muralha no meio da igreja, intransponível. Eu não passo para aquele lado e ela não passa para esse lado. Estamos aqui, sapateando, pulando, dizendo, falando em língua, e falando que vamos para o mesmo céu. Uma coisa eu tive que dizer nessa noite: essa muralha tem que cair. Aleluia. Irreconciliáveis, desobedientes, pais e mães, no sentido material e no espiritual. A tua mãe é a palavra. Se ela falar com você, você não obedece, você se torna desobediente. O teu pai é o eterno Deus de glória. Que muitas vezes você entra aqui, quantas das vezes blasfemando e muitas das vezes falando que a tua vida não vai para frente, glória ao nome do Senhor. Muitas vezes você entra aqui criticando o teu estado em que você está. Você costuma dizer para você mesmo aí, glória ao nome do Senhor, que você nasceu para sofrer. E eu digo para você que isso foi Satanás que plantou na tua mente. Porque o Deus que eu sirvo e o Deus que todos nós servimos aqui, Ele te deu a possibilidade de ser desfrutante das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Não participa quem não quer. Não entra no oceano da revelação quem não quer. Não entra debaixo da chuva da graça quem não quer, irmão, glória. Porque o mesmo Deus que pega aquele homem que ora 4, 5 vezes no dia, é o mesmo Deus que pega aquele crente pobre, muitas vezes mistura o cara fora que bate no pé do Senhor. Tem misericórdia de mim que eu não consigo sobreviver, eu vou pegar. Preocupado com qual grau de demônio ele está lutando, glória. Tem irmão que até estuda, isso aí não sou contra, irmão. Quer estudar, estuda, glória a Deus por isso. Mas tem irmão que quer achar o demônio que opera lá na Ásia, o demônio que opera na África, o demônio que opera no Brasil. Irmão, uma coisa eu tenho para te dizer, a Bíblia me diz, e Jesus disse: o diabo só veio fazer 3 coisas aqui: roubar, matar e destruir. Ele só vai fazer isso na tua vida, irmão. Se você abrir portas, se você der legalidade para entrar na tua casa, irmã, ele vai começar a roubar as bênçãos da tua casa. Ele vai começar a destruir o teu lar, a tua família, a tua casa. E quando ele começar a destruir, glória ao Senhor, ele vai matar aquilo que Deus plantou dentro do. E sabe por que a nossa igreja não tem mais milagre, irmão? Nossa igreja não tem mais paralítico andar, surdo ouvir, aleluia, muda falar. Sabe por que? Deus se afastou de nós. Não. Nós subimos no altar da nossa própria glória. Como assim, pastor? Não. Aí eu vou trazer para a nossa igreja, irmão, para o nosso ministério, não ministério de ninguém, para a nossa igreja, para o nosso quintal. Quando começamos o ministério, a mensagem de todos os pastores é o quê? Vamos ganhar alma para Jesus. Deus entra no negócio. Jesus abençoe, irmão. Porque a palavra de Deus diz: ide ao mundo e pregai, glória, a minha palavra. Automaticamente as almas vêm, as famílias entram, as pessoas entram aqui, espedaçadas, destruídas sentimentalmente, emocionalmente. E Deus começa a se usar do homem na terra, porque é um instrumento na mão de Deus. Eu preguei aqui e vou te dizer, irmã, se preciso for, Deus vai tomar a boca de um jumento para falar na tua alma, Ele faz, glória ao Senhor. Eu não creio nisso, pastor. Como Deus pode pegar alguém que tem pecado para falar comigo?
nossas necessidades com os santos. Como assim, pastor? Não entendi nada que o senhor falou. Eu vou entrar na palavra. Nós estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos na terra, onde a corrupção, por causa disso daqui, tem feito homens de Deus vender a função diante da presença de Deus. Quanto mais povo, mais dízimo. Quanto mais dízimo, mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais poder. Quanto mais poder, mais glória. Quanto mais glória, mais patamar. Deus vai dizer para nós aqui nessa noite, igreja do Jerezim: glória sim, glória. Anda na tua humildade, não só o que Deus te deu. Não vem no teu ministério, não vem da tua missão, não vem da tua chamada. Posso pregar, pastor? Posso pregar, igreja? Você está preparado para ouvir o que Deus tem para falar contigo? Porque hoje, como diz em todo mundo, a árvore vai chegar na hora. E o que não presta vai cair, glória. O que não presta vai cair. 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 Porque nós falamos da autoridade da palavra para dizer: as legiões e demônios que estão hoje perseguindo pelo poder dessa palavra, em nome de Jesus, que seja atua na tua vida agora. Espírito Santo, tu tem liberdade para entrar nessa igreja, Senhor. Tu tem liberdade, Senhor. Tu tem liberdade, Senhor. Oh Deus, se que revelação preparada nessa noite. O Espírito Santo vem encher a tua alma aqui nessa noite. Da maneira que você entrou, você não vai voltar para tua casa. Da maneira que você entrou, que você não volta para tua casa. Porque tu diz uma coisa dele, é duas possibilidades: ou você volta pior, ou você volta renovado. Estamos preocupados, irmão. Que patamar da minha credencial. Que convenção que eu faço parte, irmão. Você não comigo? Você assistiu na igreja para pregar? Você mostra a credencial, porque obrigado. É um protocolo das igrejas evangélicas, porque é certo, irmão. Você não vai colocar aqui no altar qualquer um. Aí pergunta para você, irmão: tá, olha, vida, sua credencial. Acabou de me dar algumas vezes. Deixa eu perguntar, irmão: que convenção você faz parte, meu querido? Eu não sei os irmãos, mas mesmo que eles fazem o mesmo pensamento que eu, a minha convenção é Jesus Cristo. Você está pregando quantas nossa igreja não, meu querido? Eu estou te pregando que Deus nunca precisou de mão humana para fazer o seu milagre. Eu estava mais ou menos, irmão. Peraí, irmão. Que Deus que é esse, irmão? Deus de 5 segundos, irmão, glória. Quem já viu isso, irmão? Olha, eu vou dizer uma vez na igreja. Posso passar ensinar? Não quero passar a oportunidade. Posso ensinar, pastor? Aprenda a observar as coisas. Não extinguais o espírito, não desprezeis as profecias. Ouve tudo e retém o bem. Tenha espiritualidade para enxergar todas as coisas. Eu já vi, irmão. Eu fui numa igreja, aqui mesmo. Na época eu era o pastor Mário. Era uma festividade. E eu gosto muito de observar. Eu observo, não para criticar, irmão. Porque nós temos que observar. Nem toda manifestação vem de Deus, irmão. É verdade. Porque o próprio diabo ele fala em línguas. Ele era aquele língua que diz a palavra. Ele andava sobre as pedras afogueadas. Glória ao nome do Senhor. E ele conhece coisas que eu e você não conhece, irmão. Aí eu percebi, irmão, que toda vez que eu Deus louvor de fogo. Para mim todo louvor é louvor que vem da parte de Deus. Mas eles inventaram esse negócio de pandeiro e tava lá, é só
jeito que ele quer. Só que Paulo pregou e disse: o Espírito está sujeito ao profeta. Aí, irmãos, toda vez que colocava um louvor de fogo, o povo pulava. Quando ia acabando o louvor, o irmão já ia dar um jeitinho de ficar o lugar dele sentado. Era isso. Tem algo errado. Tem algo errado. Colocava outro CD de louvor. Estava acabando, estava entrando na última letra do louvor. Sentado. Aí eu vou na Bíblia. Pastor, já estou pregando coisas que estão indo contra o dom que está em mim. Não, meu querido, eu estou te ensinando na palavra. Você quer aprender? A igreja quer aprender, irmãos? Você quer aprender, irmão? Tem crente que fala assim: não pode, vamos chamar de crente louco, crente doido. Irmão, peraí, irmão. Louco no mundo, mas aqui dentro você tem que ser luz, sal da terra. Tudo bem, irmão? Se você pula, amém. Glória a Deus por isso. Então seja como Davi. Ele estava entrando na cidade, e quando ele percebeu que a presença de Deus, que era a arca, estava entrando na cidade, ele desceu do cavalo real com as suas vestes de êfodo de linho, arrancou ela e começou a bailar. Mesmo Mical, a sua princesa, olhando para ele, desmochando dele, diz a palavra que ele bailava, ele bailava, ele bailava, ele bailava. Ele não parou por coisas humanas. Ele bailava, ele continuou. Ele disse para ele, disse: Mical, antes que tu me conhecesse, antes que teu pai me conhecesse, o Deus de Israel já me conhecia. Pastor Roberto não gosta de entender, não, querido. Eu amo, eu prefiro que você pule aqui no Espírito do que você está lá no funk, no rap. Eu prefiro você aqui, glória. Eu só quero que você cresça em graça, em Espírito, em virtude, glória, para que nenhum vento de doutrina amanhã te arranque daqui e te leve para o mundo. Quer pregar? Prega. Quer orar? Ora. Quer cantar? Canta, irmã. Ah, mas eu tenho uma voz de taquara. Canta, irmã, é para Jesus, glória, vamos embora. Procurando a próxima Damares, a próxima Cassiane. Nós estamos é doido por Jesus, não é louco por Jesus. Mas a palavra, vou te dizer, a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não mente. E se ele te disse que a vitória vai chegar, a vitória vai chegar. O diabo vai rachar a cabeça, vai bater no muro, mas a palavra vai se cumprir porque Deus é fiel. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem é contente aqui nessa noite de quem quer crescer na presença do Senhor? Pastor, eu não estou aguentando mais ficar aqui, porque antes eu gostava daqueles mover, aquela coisa doida, e aqui parece que o negócio é estreito, está ficando difícil, não está tendo mais espaço para me manifestar o meu dom, meu querido, glória. Para aquele que serve a Deus, irmão, em qualquer lugar que você estiver, você tem a oportunidade para servir a Deus. Você tem oportunidade para louvar, você tem oportunidade para adorar, você tem oportunidade para cantar. Se Deus te tomar no Espírito, você tem oportunidade para bailar. Mas vai no Espírito, é uma vida de santidade, uma vida regrada pela palavra. Pula. E lá fora vive uma vida desgraçada, destruída.
uma árvore seca, murcha, eu vou morrer. Vai morrer, sabe por quê? Porque você quer glória para você, glória ao nome do Senhor. Sabe por que você vai morrer? Porque você quer um monte de discípulos atrás de você, andando igualzinho você atrás de você. Glória, vai se converter. Saiba que a glória é minha, a palavra é minha, o poder é minha, a autoridade coloca a tua mão de Deus nessa noite, Pai. Que esse povo possa sentir o poder da tua palavra, Senhor. A palavra que renova, a palavra que transforma, a palavra que modifica, glória. A palavra que entra no teu ser e arranca essa fraqueza que até hoje você não conseguiu vencer. A palavra de Deus tem poder. Vou terminar, irmãos. Aí eu vou Romanos 12:13. O que o Senhor quis dizer de convenção da nossa igreja? Eu quis dizer o quê? Que a Jerezinha ela vai crescer. Vai. Essa igreja ela vai crescer, ela vai. Mas lembre do lugar de onde você saiu. Lembra que um dia você era lá embaixo, glória ao nome do Senhor. E se você está lá em cima, é porque Deus te pregou e te colocou lá. Faça como alguns ministérios fazem aí. Chega um coitadinho de um obreiro de uma outra igreja. Deixa ele lá atrás. Eles só não tem, irmão. Essa igreja está ali. Deixa lá atrás, no ombro. Se é um pastor de uma outra igreja que não é da mesma igreja que ele, senta lá. Aqui não tem oportunidade. Glória ao nome do Senhor. Aqui não! Isso não é um ministério. Aqui não, não tem jeito. Pastor Marcelo não é assim, irmão, que é homem de Deus. Tem lugares que é assim. Sabe o que Deus manda dizer para esses? E vou pregar a palavra do Senhor nessa noite. Deus vai arrancar muito grande do seu lugar e vai começar a pegar quem está na última fila e colocar aqui na frente. Glória! Um dia chegaram para Jesus desse tipo: Senhor, havia um camarada lá, estava expulsando o teu nome, falando no teu nome, não consegue, mas repreendeu ele. Jesus olhou para ele e disse: Nós não temos palavra, irmão. Quem mandou você repreender ele? Porque quem não é contra nós, é por nós. Deixa ele, glória ao nome do Senhor. Quem diz, irmão, que a salvação só está na Jerezinha? Que a salvação só está na igreja A, na igreja B, glória ao nome do Senhor. A salvação não está aonde tiver um coração preparado para receber a palavra do Senhor. Aonde tiver um lugar para aceitar a palavra. Aonde tiver um lugar para aceitar a mudança de cativeiro, glória. E sabe por que até hoje você anda igual? Espírito Santo, nome do Senhor. Aleluia, Pai. Maravilha, Jesus. Aleluia. Visão de galinha. Só está assim, visão de galinha. Na sua hora da terra. Assista para Deus ficar que não acha nada. Tenha visão de águia nessa noite. Tenha visão de águia nessa noite. Glória ao nome do Senhor. Será dispensado vazio na sua presença. Amém, igreja? Amém, amém, povo de Deus. Amém. Pastor, eu estou cansado, pastor. Eu preciso de uma palavra para o meu sofrimento. E Deus ele vai te dar a tua palavra nessa noite. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não no pastor Roberto, mas Jesus. Porque ele manda te dizer:
eis que a tua paz vem vindo ao teu encontro, que haja nessa noite no teu coração um entendimento da palavra de Deus, para você tomar posse daquilo que Deus tem para te dar, porque a tua bênção está sobre a tua cabeça, irmão. Você está aí, ó, pulando, não pega nada, sabe por quê, irmão? Você está vivendo ainda colado na terra, as coisas dessa vida. Começa a olhar para aquilo que vem do alto e te diz o Senhor: a bênção vai pousar sobre a tua vida, te diz o Senhor nessa noite. Pastor, eu preciso de uma resposta que eu vim buscar essa noite. Não, Deus vai te dar a resposta nessa noite. Você não vai mais morar de favor, te diz o Senhor Deus de Israel. A tua família joga no teu rosto que você depende deles. Porque se não fosse ele, Deus estaria morando na sarjeta. O teu é uma te dizer dentro de pouco tempo. Marca bem essa palavra que Deus manda te dizer. Você vai entrar dentro da tua casa, porque a chave de Deus está dando na tua mão. Eu não sei o que milagre Deus vai fazer, mas Deus vai mostrar para a tua família que eu sou Deus de promessa. Igreja, se coloca de pé em nome de Jesus. Não saia da porta, Manoqueu. A mão quer te matar, mas não saia da porta. Eu não sei o que você veio buscar hoje aqui, mas o Senhor vai te dizer: não saia da porta, glória. Não se prostre para as coisas dessa vida, te diz o Senhor, porque a tua exaltação vem de Deus, a tua exaltação vem de Deus, a tua exaltação vem de Deus, a tua exaltação vem do Senhor, glória. O Senhor te diz: não saia da porta, mas o quê? Ele que quer arrancar o teu pescoço, tirar a tua vida, te diz o Deus de Israel: não saia da porta. Eu fiz uma pergunta para a mocidade aqui na escola dominical, eu vim hoje. E o pastor começou a falar: não, pastor, eles quebraram a cabeça, me perguntaram. Eles queriam saber qual que eram os 3 princípios de uma oração na presença de Deus. Teve irmão que falou para mim: pastor, é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falei: não. Tá vendo, irmão? Uma igreja que conhece a palavra. Eu posso contar uma mentira, mas a palavra mostra quem eu sou. A resposta de uma oração, você sabe? Qual crente aqui que sabe quais os 3 princípios de uma oração na presença de Deus aqui, irmão? Quem não sabe, erga a mão. Não é vergonha, eu não sei, pastor. Nós oramos e não alcançamos quase nada, porque não sabemos pedir. Primeiro princípio de uma oração na presença de Deus para a sua vida: ela tem que ter amor. O segundo princípio é a fé, porque a fé te faz alcançar o sobrenatural de Deus. E o terceiro e o principal de tudo de uma oração é a esperança de acreditar que ainda que tudo lá fora esteja caindo, eu tenho esperança que a minha oração o Senhor vai responder. Deus te abençoe com a sua oração. Essa igreja está em mãos. E essa mocidade aqui, irmão, você está querendo vir pregar, irmão? Você pode até vir pregar, mas vem preparado, lê a Bíblia, ora, jejua e deixa Deus trabalhar. Não traz pão no ensino, não! Ah, se estiver vendendo, o pastor fulano achei lindo, vamos levar para pregar. Cuidado! Prega somente aquilo que Deus manda você pregar. Se Deus chega até aqui, você chega, mas não passa do outro lado, porque aí é a tua carne, e se a tua carne se manifestar, eu mostro para o meu povo aquilo que é meu e aquilo que não vem da minha parte.
tua casa, irmão, você não está fazendo a obra do Senhor. A obra de Deus, vamos fazer visita. Mas se você não visita os seus parentes, se você não tem uma palavra de misericórdia para a tua família, você não está fazendo a obra do Senhor Jesus. Porque a obra missionária, irmão, começa na África, nos Estados Unidos, começa no quintal da tua casa, no meio da tua família. A palavra de Deus, a Bíblia diz assim: aquele que me busca acha a vida. Se você está buscando a palavra de Deus, você está procurando a vida. Aleluia. A palavra de Deus, como eu disse outra hora, os passos de um homem vão são confirmados pelo Senhor. Se você está seguindo o que foi pregado hoje, seus passos serão confirmados por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem recebeu a palavra de Deus? Aleluia. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida desse obreiro. Eu disse para os irmãos, né, irmãos? Eu falei para Jesus, já que o Senhor Jesus me colocou lá no estado assim, Senhor, prepara homens, vasos de honra. É verdade, a Bíblia fala sobre o princípio de vaso, né? Eu preferi ficar com os vasos de honra. Eu falei, Senhor, eu quero que a sua igreja cresça, eu não quero volume não, Senhor. Eu quero ver o povo, Senhor, ouvindo a sua voz, crescendo na tua palavra. A Bíblia fala sobre aquele homem que construiu a tua casa na rocha, que construiu a tua vida, a tua família na palavra de Deus. A rocha é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra de Deus. Aleluia. Se você está construindo a tua casa na rocha, você pode ter certeza, pode vir o vento, pode vir a tempestade, não irá abalar a estrutura. Eu quero trazer para o lado físico. Se você está construindo a tua vida na palavra, viver e fé, irmão, ninguém vai te derrubar. Aleluia. Que estragado que vai te derrubar, porque você está construindo a tua família na palavra de Deus. Aleluia. O pastor disse uma coisa, é verdade, aleluia. Eu fui criado numa igreja pentecostal, aleluia. Mas a igreja pentecostal que eu disse, não que eu sou contra, os irmãos sabem que eu dou meus pulinhos aqui, mas do Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas eu fui criado numa igreja que tinha doutrina na palavra de Deus, que obedecia a voz de Deus, aleluia. E você viu que a sobremesa ficou para o final. Deus falou que você não iria ver mais de favor, olha aí. A sobremesa ficou para o final, né? Eu nunca vi uma sobremesa ser servida antes da comida. Eu nunca vi. Primeiro vem a comida, vem a palavra de Deus, depois vem a sobremesa. E Deus hoje aqui está cuidando de cada família. Deus está cuidando de cada lar. Você veio buscar uma palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus. Sabe por quê, irmão? Nós temos que pregar a verdade, para quando chegar lá na frente, você não se confundir ou se tropeçar por qualquer outro tipo de coisa estranha que venha na tua cabeça. Aleluia. E quando ele disse, Paulo diz assim: conhece as coisas do Espírito aquele que anda ou está no Espírito. É verdade, aleluia. Eu disse uma coisa esses dias, né? O pastor só tem gente de boca e gente de andar só, né? Mas o pastor está debaixo da graça de Deus, da palavra do Senhor. Não quero a glória para mim, não. A glória é para o Senhor Jesus. Aleluia. A conversa mole, as coisinhas, as micuinhas, engana as pessoas que não estão instruídas na palavra de Deus. Mas nós que servimos ao Senhor, o salmista disse assim: nós, ó Israel, Salmo 115, servimos um Deus que tem boca e fala, tem ouvido e ouve.
Oh, meu, não prega não. Segura muito bem. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, né, irmão? Aleluia. Bendito é teu nome, Deus, dos exércitos. Poderoso e eterno é Deus. Aleluia. Eu quero pedir, nós estaremos fazendo uma oração. Nesta oração, depois o nosso irmão pastor Evandro estará dando os anúncios, está apresentando a família do nosso irmão João Paulo, isso, pastor João Paulo e a esposa Karine. Eu quero também fazer essa oração especial, meu, aproveitando essa oportunidade, esse privilégio, essa bênção que Deus tem nos colocado para nós estarmos ingerindo ela e guardando aqui na tábua do nosso coração. Eu quero fazer essa oração pela família, pela sua família. Eu quero que você ore também para a nossa irmã Mari. Ela é tia da minha esposa Eliana. Ela se encontra já desenganada pelos médicos, pelas medicinas, está internada ali em Jaú, mas Jesus, ele é médico dos médicos. Ele pode entrar naquele leito e fazer o milagre. Amém? Glória a Jesus. Aproveitando esta oração, quero convidar essa família abençoada de Deus, a família da nossa irmã Tainá. Isso, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui, a família, vem aqui a família toda. Pode vir os parentescos, vem todo mundo aqui. Aleluia. O culto da família, o culto abençoado pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Pastor Zé Roberto disse uma coisa, irmão.